A União Europeia prepara-se para aceitar novas tarifas que os Estados Unidos deverão impor nos próximos dias devido ao trabalho forçado. Apesar de considerar as novas tarifas injustificadas, a Comissão afirmou que a sua prioridade era garantir que as tarifas sobre os produtos da União Europeia permanecessem abaixo do limite máximo de 15%, acordado no âmbito do Acordo Comercial União Europeia-Estados Unidos da América em julho de 2025. A Casa Branca justificou as suas ações argumentando que os esforços insuficientes para travar o comércio de bens produzidos recorrendo ao trabalho forçado estavam a prejudicar os interesses comerciais dos Estados Unidos. O atual regime tarifário norte-americano expira na sexta-feira e um responsável do Departamento de Comércio dos Estados Unidos afirmou na terça-feira que a implementação dos direitos aduaneiros relacionados com o trabalho forçado era iminente. Neste âmbito, o Departamento de Comércio lançou uma investigação sobre o trabalho forçado nas cadeias de abastecimento globais que deverá ser concluída nos próximos dias. No início de junho, a Comissão Europeia defendeu a sua regulamentação, afirmando que dispunha de regras rigorosas contra produtos fabricados com recurso ao trabalho forçado. A administração Trump impôs direitos aduaneiros de 10% aos seus parceiros comerciais globais em fevereiro passado, após uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter declarado ilegais as suas tarifas de 2025. A Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos reduziu o valor considerado seguro para a ingestão diária do ácido trifluoroacético, também chamado de TFA, conhecido como químico eterno, uma substância amplamente detectada na água para consumo humano. A decisão resulta de novas evidências científicas que mostram que o TFA pode alterar os níveis de uma hormona produzida pela glândula tiroide, essencial para a regulação de várias funções do organismo, além de poder ter outros efeitos na saúde. O TFA está associado à degradação de substâncias PFAs, um grupo de compostos químicos utilizados em inúmeros produtos, desde utensílios de cozinha e dispositivos médicos até equipamentos de defesa e tecnologias de energia limpa. Apesar da sua ampla utilização, estes compostos levantam preocupações devido aos potenciais riscos para a saúde humana e para o ambiente. Segundo a Agência Europeia, o TFA pode formar-se durante a decomposição das PFAs, incluindo substâncias ativas presentes em alguns pesticidas. A partir daí, pode infiltrar-se nas águas subterrâneas, contaminar os solos e chegar às culturas agrícolas. Numa altura em que a Síria procura a reconstrução após anos de conflito, as Nações Unidas reconhecem os avanços feitos, mas também a ameaça que ainda permanece sob o território, nomeadamente os ataques terroristas e a presença israelita. O Conselho de Segurança da ONU debateu a situação no país na terça-feira, após as conclusões de investigadores independentes da organização indicarem que as condições de segurança continuam frágeis no sul do país. António Guterres é esperado em Damasco esta semana para a sua primeira visita ao país, enquanto o secretário-geral da ONU, realizada a convite do governo. O português tornar-se-á o primeiro líder da organização a visitar a Síria desde 2009, devendo reunir-se com responsáveis e apoiar as mudanças políticas no país. Os responsáveis da ONU salientaram que a transição política síria atingiu um marco institucional com a criação de uma Assembleia Popular e de um Tribunal Constitucional Supremo. No entanto, as necessidades humanitárias continuam a existir e a carecer de financiamento. Os números da ONU indicam que 2/3 da população síria necessitam de assistência, numa altura em que o apelo humanitário da organização está financiado em menos de 1/3 e a ajuda alimentar drasticamente reduzida. As agências estão a solicitar assistência financeira urgente para reforçar o apoio às pessoas necessitadas no país. 2 turistas ficaram feridos na manhã de terça-feira na sequência de um ataque com facas junto à entrada do sítio arqueológico da Acrópole, um dos locais mais visitados de Atenas. Segundo a polícia helénica, o incidente ocorreu cerca das 8 da manhã, hora local, quando um homem atacou um casal de turistas greco-americanos. A mulher sofreu um ferimento ligeiro num braço, enquanto o homem ficou ferido com maior gravidade numa perna. Agentes da unidade motorizada chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros cuidados, fazendo um penso compressivo para estancar a hemorragia. As vítimas foram depois assistidas por uma equipa de emergência e transportadas para o hospital. Pouco antes do ataque, a linha de emergência da polícia tinha recebido um alerta para um homem armado com uma faca que ameaçava transeuntes na entrada sul da Acrópole, em frente ao museu. O suspeito foi, entretanto, detido por agentes da direção da polícia de Atenas. As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias do ataque e apurar a motivação do agressor.
Os percursos profissionais tradicionais na empresa estão a perder o seu encanto. Os jovens colaboradores mostram-se cada vez mais relutantes em aceitar cargos de gestão. Patrząc pod uwagę globalne wyniki badań, 6% ludzi z pokolenia Z już nie chce obejmować tych najwyższych funkcji menedżerskich, zostawać tymi szefami. Więc jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o struktury, to jest duży problem, duże wyzwanie. O CEO salientou também que o número de responsabilidades nos cargos de gestão disparou recentemente e que o tamanho médio das equipas aumentou de 6 para 12. To pokolenie bardzo dobrze zważyło właśnie ten work-life balance i to, co muszą oddać. I oni doskonale widzą, jakie jest obciążenie z tytułu bycia szefem, bycia menedżerem. Czyli tak, z jednej strony odpowiadamy przed samą górą, przed dyrektorami, przed zarządem, z drugiej strony te stale rosnące zespoły, które trzeba jeszcze bardziej zaopiekować. A falta de candidatos a cargos de liderança é problema grave para as empresas e, embora estejamos a falar de uma tendência global, esta pode ter consequências particularmente graves na Europa. Ludzi pracujących będzie coraz mniej, zwłaszcza w Europie. W związku z powyższym, jeżeli nie kształcimy nowych kadr menedżerskich, nie kształcimy ludzi, którzy chcą być tymi liderami, chcą podejmować wyzwania, brać na siebie odpowiedzialność, to będziemy mieli coraz większe wyzwania, jeżeli chodzi o efektywność. Ao contrário de muitos outros desafios nas empresas, este não deverá ser resolvido tão cedo pela inteligência artificial. Ainda não é claro se a tecnologia consegue assumir o papel de chefe ou se as pessoas aceitariam ser lideradas por algoritmos. Na gestão, o fator humano continua a fazer a diferença. Estas praias do noroeste de França são um local de enorme importância histórica mundial. É por isso que este troço costeiro, com pouco mais de 80 km de extensão, poderá ser inscrito nos próximos dias na lista de Património Mundial da Unesco. Foi aqui que, a 6 de junho de 1944, mais de 150 mil homens, oriundos de cerca de 15 países, desembarcaram no início da operação que viria a mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial. Mais de 4 mil soldados perderam a vida nesse dia, mas o desembarque dos aliados constituiu um momento decisivo na libertação da Europa do regime nazi. A candidatura inclui as 5 praias do dia D, Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, assim como a Ponte du Hoc e o porto artificial de Arromanches-les-Bains. Donc ce site avec son port artificiel est présent sur la liste qui est proposée au classement des sites UNESCO, en plus des plages de débarquement, car on considère qu'avec le rôle qu'il a joué très important, on peut considérer que c'est l'équivalent d'une plage de débarquement, même si les troupes n'ont pas directement beaché sur la plage, mais ont transité à travers ce port. Este projeto, lançado em 2008, poderá também trazer importantes benefícios económicos para a região da Normandia. As autoridades estimam que a inscrição na lista do Património Mundial da Unesco possa contribuir para um aumento de 15% no número de turistas. No ano passado, cerca de 1,8 milhões de visitantes passaram pelas praias do dia D. A decisão será tomada pela Unesco entre o dia 24 e 27 de julho, durante a reunião do Comitê do Património Mundial que decorre na Coreia do Sul. A descida do caudal do Danúbio está a revelar um cenário pouco habitual em várias zonas da Hungria. Em Budapeste, o baixo nível de água deixou completamente expostas as fundações da Ponte Margarida. O fenómeno tem atraído visitantes à Ilha de Areia, que surgiu no meio do rio. Dunán ez a földnyelv, meg az átjáró a Margit híd alatt szokott látszani. Ettől függetlenül persze baj, hogy kevés víz van, de ha már aggódni kell, akkor én a Velencei tóért aggódnék jobban. Mais a sul, porém, o cenário é bem mais preocupante. Nas proximidades de Mohacs, o Danúbio atingiu mínimos históricos e um navio naufragado durante a Segunda Guerra Mundial voltou a emergir. Em Boiá, a situação ainda é mais grave. Partes do braço Govica secaram quase por completo, provocando danos significativos na fauna e nos ecossistemas locais. No ponto mais crítico, a profundidade da água desceu para apenas 14 centímetros, metade do anterior mínimo registado. Para as autoridades, mais do que a situação atual, preocupa a evolução registada nas últimas décadas. Ha megnézzük, hogy mondjuk 100 cm alatt, ami egy eléggé alacsony vízállásnak számít, 100 cm alatt hányszor volt a vízállás ebben a 125 évben, erre 21 darab alkalom van, és az is nagyon jellemző, hogy ebből a 21 alkalomból 14 darab az elmúlt 25 évben volt. Tehát az, amit a klímaváltozás okán a tudósok nekünk mindig mondanak, és sejten lehet az beigazolódni látszik, hogy a Dunán is egyre gyakrabban, egyre hosszabb ideig, egyre kisebb vizek várhatóak.
O especialista explica que no passado, mesmo em períodos de pouca chuva, o degelo dos Alpes contribuía para alimentar o Danúbio. Com o recuo acelerado dos glaciares provocado pelo aquecimento global, essa reserva natural de água tem vindo a desaparecer. A Duna alacsony vízállása itt Baján látszik a legjobban. A Sugovicán lényegében át lehet sétálni. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy itt nem lehet megnyitni egy csatornát, mint egy tónál, hanem meg kell várni azt, hogy még több víz érkezzen, és a klímaváltozás kevésbé éreztesse a hatását. Siposogyi Zoltán, Euronews, Baja. Foi o palco do aparatoso roubo das joias da coroa francesa no ano passado. 9 meses depois, a Galeria Apollo, no Museu do Louvre, em Paris, reabre ao público. Retoma a função original de galeria cerimonial do século XVII, sem vitrinas nem peças de joalharia. Os objetos que não foram roubados durante o assalto serão em breve expostos numa outra sala sem janelas. Um espaço concebido para garantir proteção máxima à coleção. Em outubro de 2025, em plena luz do dia, 4 homens usaram uma plataforma elevatória para invadir a galeria e roubaram 8 joias. O assalto revelou graves falhas de segurança no museu mais visitado do mundo, o que levou à demissão da então diretora da instituição. As joias, estimadas em 88 milhões de euros, continuam desaparecidas.